Bom, vamos lá então, dando continuidade à nossa matéria. Hoje nós vamos estudar ali a partir do momento que Josué ele já conquista todo o território e ele vai fazer o sorteio da terra, tá bom? Nós estamos estudando livros históricos. Semana passada estudamos ali um resumo de cada livro, né? E hoje nós vamos. O resumo de cada livro, estudamos ali sobre o livro de Josué, e agora nós vamos avançar o livro de Josué, ver o que aconteceu ali após as conquistas, né? Lembrando, Josué derrotou 31 reis, né? Eu falei para vocês na aula passada, foram 7 anos de conquista ali da terra, e agora a gente vai ver qual foi o final dessa história. E aí eu já quero ver com os irmãos, todos que estão aqui, então, vão participar aí da apresentação, né? Vai dar para todo mundo apresentar, eu vou fazer o sorteio, e semana que vem, eu vi no grupo lá que todo mundo se predispôs, né? Aí semana que vem vocês entram com a parte das apresentações, tá bom? Antes do intervalo ali, eu dou uma explicada no que vai precisar fazer, mas eu já faço o sorteio dos temas hoje com vocês. Vocês já saem da aula aqui com os temas, só para fazer ali a apresentação de vocês, e semana que vem vocês tomarem posse aí do palanque aí e dar lugar na terra. Pastor, só um minutinho. A imagem aqui não está aparecendo para nós. A imagem da tela? É, Eita. Mais alguém aí não tá vendo a imagem da tela? Tá escrito. Aqui só está aparecendo o sorteio da terra. Isso. é isso mesmo. Então, acho que é isso, né? Ah, não, é só isso. Eu não continuei ainda, não. Entendi. Ah, que susto. É que nós não tá vendo seu rosto aqui, falou aí. Eu tirei por causa da internet, para não ficar indo. Aí eu não deixei vocês verem meu rosto lindo, maravilhoso. Então eu deixei. Da glória. Brincadeira, meu amado, brincadeira. Mas eu, quando a internet eu deixei fora aqui. Mas Tá bom então, pastor. vou começar agora aqui ó, a passar os slides, tá? O William chegando aí. Paz, meu amado, seja muito bem-vindo. E vamos para cima. Deixa eu só ajeitar um negócio aqui. Pastor, me desculpe pelo atraso. Imagina, querido, imagina. Vamos iniciar agora. Seja muito bem-vindo. Vamos lá, pessoal. Então, Josué, ele toma posse ali da terra, tá? Lembrando, né? Josué não expulsou vários territórios ali que era para ter expulsado. Ele fez muitas alianças com os povos da terra, sendo que Deus falou que não era para fazer isso, né? Deus falou para Josué matar e exterminar todo o povo que havia na terra. Então teve os gibeonitas que a gente viu na semana passada, teve outros, os filisteus, teve outros povos ali que Josué deixou permanecer na terra e fez aliança. Ao invés dele matar e expulsar, ele escravizou aí esses povos, e a gente vai ver depois que esses povos vão dar trabalho depois para o povo de Deus. Tá? E aí, meus irmãos, a gente teve, depois dele conquistar tudo, teve o sorteio da terra. A herança da terra ela foi distribuída conforme quem mais tinha pessoas da tribo. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Por exemplo, eu sou da tribo de Efraim, e o irmão José Luiz é da tribo de Judá, e o irmão William é da tribo de Manassés. E aí, o irmão William, que é da tribo de Manassés, ele tem mais pessoas que eu de Efraim. Então, ele vai receber mais terras do que eu, tá? E do que o irmão José Luiz. Então, as tribos foi recebendo as terras conforme ali a quantidade de pessoas que havia naquela tribo, tá? Então, por quê, né? Deus falou e Deus deu a ordem ali através de Moisés que era para as tribos se multiplicarem. Deus deu a ordem para que as tribos multiplicassem. Então, a gente entende que a herança é dada para quem frutifica. Aqui eu já comecei a aula, tá? Crente que não frutifica não tem direito à herança.
O que João Batista fala lá no Evangelho? O machado vai ser posto à árvore. A árvore que não dar fruto vai ser cortada e lançada ao fogo. Irmãos, herança é dada para quem frutifica. Quando você frutifica, você aumenta a sua herança. Pastor, qual que é a base bíblica para isso? A parábola dos talentos, Mateus 25, 14 e 30. Multiplique aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, que Deus também vai multiplicar a herança que vai vir para as suas mãos. Então, a régua do céu é, de acordo com o que você tratar, valorizar, multiplicar aquilo que Deus te deu, o céu também vai fazer de acordo com aquilo que você fez. Se você pega o talento que Deus te deu e enterra, pode ficar tranquilo que o céu vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar o que tem reservado para você e vai enterrar. Se você pega aquilo que o céu entregou para você e multiplica, pode ter certeza que Deus também vai multiplicar. Porque a herança é dada para quem mais frutifica. E aqui, meus irmãos, eu quero passar um manto aí para vocês, que é o deserto, ele soma ou ele subtrai? Sabe o que eu quero dizer aqui com isso? Há tribos que, quando saíram do Egito, eram maiores. E quando eles chegaram em Canaã, eles chegaram menores. Então, por exemplo, há tribos, a tribo de Ruben. A tribo de Ruben, quando saiu do Egito, tinha lá 5.000 pessoas. E quando chegou em Canaã, tinha 15.000 pessoas, ou seja, aumentou a quantidade de pessoas na tribo. Mas há tribos que foi o contrário. Há tribos, por exemplo, como a tribo de Dan, que saiu ali com 25.000 pessoas do Egito, e na hora que chegou em Canaã, tinha só 10.000 pessoas. Mas por quê? Teve tribos que saíram do Egito grande e chegou em Canaã pequena, e teve tribo que saiu pequeno do Egito e chegou em Canaã grande. Porque todas essas tribos passaram pelo mesmo caminho, que é o deserto. Todas essas tribos comeram do mesmo maná que caiu do céu. Todas essas tribos beberam da mesma água que saiu da rocha. Todas essas tribos estavam debaixo da mesma nuvem no deserto. Todas essas tribos, elas estavam ali sendo aquecidas pela mesma coluna de fogo no deserto. Só que o deserto, ele é potencializador para quem marcha e destruidor para quem murmura. Então, houve uma diminuição de tribos que murmuraram e houve um aumento de tribos que apenas marcharam e obedeceram. Pastor, o que você quer dizer com tudo isso? Que o deserto, irmãos, ele é um grande filtro. O deserto é um grande potencializador para quem marcha. E se eu puder dar algum conselho para você nessa noite, se você está no deserto, irmão, não murmura, só marcha. Quem murmura fica pelo caminho, tá? Então, o deserto, ele quando a gente olha para o deserto com essa perspectiva que o deserto ele é um potencializador daquilo que nós temos, a gente passa a não mais a ficar triste ou agoniado quando a gente entra no deserto, mas a gente passa a agradecer a Deus por entrar por esse deserto. E aí eu deixo a pergunta para vocês, e aí, o deserto na sua vida, ele está somando ou ele está subtraindo? Vou tomar uma água aqui que eu já comecei daquele jeito hoje. Olha os irmãos aí, ó. A irmã Andréia, forte, hein? Meu Deus. O irmão Zé Luiz, eita glória. É isso aí, irmãos. Vamos pra cima. Alguém tem alguma pergunta? Alguém levantou a mão? Não? Tranquilo? Então vamos lá, irmãos. Estamos aqui na divisa das terras. Pastor, como que foi então a divisa das terras? Recebeu mais terra, mais posses, quem tinha mais pessoas dentro da sua tribo. E teve tribos que saíram menores e chegaram maiores, e teve tribos que saíram maiores e chegaram menores em Canaã.
tá? Irmão, se alguém quiser fazer alguma pergunta e eu não ver a mão levantada, pode abrir o microfone e perguntar, tá bom? Porque às vezes eu não consigo ver aqui. E pastor, como que ficou então o mapa de Israel? O mapa de Israel, irmãos, após a conquista, ele ficou desse jeito aí que eu estou mostrando para vocês, ó. Nessa divisão, tá? Nessa divisão. Então, a gente tem o Mar Morto, eu não sei se dá para vocês verem, mas bem no meio do mapa, ó, tem um fiozinho azul que corta o mapa inteiro. Isso aí é o Rio Jordão, tá? Aí aqui embaixo tem o Mar Morto e lá em cima o Mar da Galileia. E aí tem o Rio Jordão. Do lado direito do Rio Jordão, você tem 3 tribos. A tribo de Manassés, a tribo de Gade e a tribo de Ruben, tá? Essas 3 tribos aqui. E do lado esquerdo, o restante das tribos. Então, Naftali, Zebulon, Aser, Isacar, a outra parte de Manassés, Efraim, Dan, Benjamim, Judá e Simeon, do lado esquerdo aí do mapa, tá bom? Dá para perceber que Manassés era bem grande, né? Ó, ela toma o mapa de leste a oeste, ó. Ela pega e cruza o Jordão. É a única tribo que cruza o Jordão aqui, é a tribo de Manassés, tá? Outra tribo que tá aqui também, Benjamim tá ali, Simeão tá dentro de Judá. Judá também é uma tribo bem populosa, tá bom? E assim ficou a divisão da terra quando Josué faz ali a conquista dela, tá? Eles ficaram separados desta maneira, ok? Vou avançar aqui. Não sei se alguém reparou aqui no mapa que eu mostrei, mas tem uma tribo que não aparece em nenhum lugar aqui. Essa tribo aqui, ó, que eu estou escrevendo, eu sei que ninguém perguntou, mas eu já vou entrar nesse detalhe, ó. A tribo de Levi, ela não está em nenhum canto aqui, ó. Não sei se vocês repararam aí, mas essa tribo, ela ficou sem terra, né? Por quê? Porque a herança da tribo de Levi, a herança dela é o Senhor, tá? Como eles ficaram com um trabalho exclusivo para o Senhor, eles não têm direito à terra, tá? E aí, ó, os levitas não herdaram a terra porque o Senhor lhes disse que seria a sua herança, tá? Por quê? Porque quem trabalha para o Senhor também é cuidado pelo Senhor, tá? E foi bem aqui, meus irmãos, que foi instituído o dízimo, tá? Por que foi instituído o dízimo? Justamente porque a tribo de Levi, ela ia ficar especificamente para cuidar das coisas do Senhor. E como a tribo de Levi não tinha terra, não tinha como ele criar animais, não tinha como eles plantarem, não tinha como eles fazerem nada. Uma, eles não tinham terra, e duas, não era ali do serviço deles fazerem isso, né? Então, por onde que eles viviam? Eles viviam em todo o território. Então, os levitas, em todas as tribos ali, tinha um espaço reservado para eles, né? Que eu estou falando aqui, ó, tá em Josué 21:41. Então, eles se dividem ali entre 48 cidades espalhadas por Israel, e toda Israel levava o dízimo até ali o tabernáculo, e o dízimo era dividido entre todos os levitas. Por que do dízimo? Já que o povo, a tribo de Levi, não pode trabalhar para plantar, para colher, para cuidar dos animais, Deus fez com que os seus irmãos trouxesse 10% de toda a sua colheita, 10% de todo ali o trato dos animais, trouxesse especificamente para poder ali manter a tribo de Levi, porque a tribo de Levi mantinha todo o povo espiritualmente falando, tá? Então, foi aqui, nesse momento, que é instituído o dízimo na Bíblia, tá? O que quer dizer a palavra dízimo? Décima parte, né? Ou décima. Então, é 10% de tudo aquilo que o povo produzisse, e ali para sustento dos
levitas, ok? O irmão Leandro acabou de chegar. Boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Paz, tudo bom? Rapaz, ô Leandro, eu tô esperando você no presencial de novo, tá? Não matei a saudade ainda não. Ah, eu acho que segunda que vem agora eu consigo ir de novo. O carro Meu tá meio Deus, é estranho, parei. forte! Benção, mano. Vai assistir a aula Eu duas acho que eu vou vezes. conseguir sim. Ô, benção, isso aí. Amém. E aí, meus irmãos, eu vou entrar agora em uma parte da matéria que é muito legal, muito específica, e que, assim, tá pronto para vocês pregarem, tá? Não é muito falado, isso que eu vou falar agora, então tá muito pronto para vocês pregarem. Por quê? O povo de Levi ali, ele se espalhou ali sobre a nação, né? Eles não tinham terra. E aí foi instituído por Deus as cidades de refúgio. Josué capítulo 20. Cidades de refúgio. Vocês conseguem ver no mapa que eu acabei de mostrar para vocês da divisa, que tem uns pontinhos vermelhos? Todo mundo consegue ver que tem uns pontinhos vermelhos no mapa? O que são esses pontinhos vermelhos que estão no mapa? São 6 cidades refúgio que Deus vai pedir para que fosse construída ou erguida para alguns casos específicos. Eu vou tentar dar um zoom aqui, irmãos. Ó, vocês estão conseguindo ver o mapa? Tá vendo esses pontos vermelhos? É onde estava cada uma dessas cidades refúgio. Eu já vou explicar o que são essas cidades refúgio. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que está muito bem dividido. Ó, você tem o Rio Jordão no meio, tá vendo que tem um rio no meio? Então, do lado direito tem 3 cidades de refúgio, quase que uma para cada tribo, e do lado esquerdo você tem 3 cidades refúgio também, ou seja, tinha cidade refúgio em toda Israel, tá? Então, essas cidades são instituídas por Deus para refugiar quem acidentalmente cometesse um crime. Preste bem atenção nisso aqui. A cidade de refúgio era uma cidade de levitas, tá? Levitas que ficavam nessa cidade, e ela estava ali para proteger, refugiar quem acidentalmente cometesse um crime, tá? Havia, meus irmãos, cerca de 600 cidades em Canaã. Das 600 cidades que havia em Canaã, 48 eram dos levitas. E das 48 que era do levita, 6 era tido como cidade de refúgio, né? Ou chamadas de cidades de refúgio. Preste bem atenção nisso, tá? Então, Josué conquista 600 cidades, 48 são destinadas aos levitas, e das 48, 6 são cidades de refúgio. Ok? Vamos lá. Se alguém tiver dúvida, irmãos, pergunte, tá? Se eu não ler aqui, vocês verem que eu tô passando direto, pode abrir o microfone aí e chamar minha atenção aí, tá bom? Vamos lá. O que havia nessa cidade? Havia um sacerdote que cuidava dessas cidades, tá? E que, se um fugitivo entrasse nela, assim que o fugitivo entrasse dentro dessa cidade, ele era totalmente protegido. E o vingador de sangue não podia fazer mais nada. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos lá, eu sou um trabalhador de uma certa cidade. Aí eu tô lá com o meu machado derrubando uma árvore. Eu tô trabalhando, derrubando uma árvore. Eu, João Henrique, tô lá trabalhando. Aí vamos supor que escapou o machado da minha mão e foi na cabeça do meu irmão. Do meu irmão, deixa eu ver, Miguelzinho ali. Foi na cabeça dele e matou o irmão Miguel. A lei dizia que a família do Miguel poderia vir atrás de mim querendo justiça. E a família do Miguel, eles seriam chamados de vingador de sangue, ou seja, eles iriam querer me matar. Porque a lei dizia olho por olho e dente por dente, né? Se eu matei alguém, é lícito que eu morra, tá? Pode falar, ô irmão Luiz.
Ô, pastor, o senhor comentou algo sobre isso quando a gente estava falando sobre o tabernáculo lá, não foi? Expliquei. Só que lá eu estava falando do tabernáculo e eu estava falando do altar de holocausto. É Entendi. que além do altar de holocausto, tem essas cidades de refúgio também. Porque, por exemplo, excelente pergunta, tá? Eu vou voltar aqui rapidinho. Por exemplo, ó, aqui tá o mapa. Eu não vou conseguir dar o zoom e marcar ao mesmo tempo. Deixa eu voltar algumas aqui, até onde tem um mapa. Ó, aqui tem um mapa, certo? Vamos supor que o tabernáculo ficava aqui embaixo, ó, onde eu fiz um X. E aí eu moro aqui em cima, em Manassés, ó. Vamos supor que eu matei alguém aqui. Até eu chegar aqui embaixo, no tabernáculo, e colocar a mão no altar de holocausto, o vingador de sangue já me pegou e já me matou. Tá dando para entender? Não entendi, agora entendi. Por causa da distância tinha essa. Exatamente. Aí, por causa da distância do tabernáculo, o que Deus instituiu? Deus é justo. Deus instituiu, aos vermelhinhos aí, as cidades de refúgio. Então, se eu precisasse de algum sacerdote, se eu precisasse ali de algum amparo, se eu precisasse de alguma proteção, eu tinha essas cidades de refúgio mais próximo ali, para eu não precisar ir até lá embaixo, em Judá, onde ficava o tabernáculo. Beleza? É bom todo mundo estar junto comigo aqui, irmãos. E aí, o que acontece? A família do Miguel, ela poderia vir atrás da minha vida e querer me matar. Só que, como foi sem querer, o que eu poderia fazer? Eu poderia sair correndo e procurar ou ir até uma cidade de refúgio. Nessa cidade de refúgio, ela era toda cercada e o sacerdote ficava na entrada dessa cidade de refúgio. Ele ficava o dia inteiro na entrada. O vingador está me perseguindo. Se eu entrar nessa cidade, passar pelo sacerdote, o vingador não podia fazer mais nada. O vingador não podia entrar na cidade, o vingador não podia tentar me matar, o vingador não podia tentar dar uma flechada, porque a partir do momento que eu passo ali pelo sacerdote, eu estou protegido, eu estou guardado, tá? Eu sou ali uma pessoa protegida pelaquela cidade. Aí vem a pergunta, mas pastor, por quanto tempo eu teria que ficar lá? Aí que vem a parte um pouco ruim. Eu vou estar protegido e eu preciso estar naquela cidade até aquele sacerdote morrer. Então vamos supor que aquele sacerdote ele tem 30 anos de idade e ele só vai lá morrer com os 90 anos. Até os 90 anos de idade daquele sacerdote eu tinha que ficar naquela cidade. Então, eu iria sim ter a chance de ter a minha vida, mas eu iria ficar preso nessa cidade, né? Trabalhando ali, eu ia virar um levita e ia ficar trabalhando ali naquela cidade. Porém, eu teria a minha vida, tá? Eu não poderia ser morto. Pode perguntar, irmão José Luiz. Pode perguntar, meu amado. Irmão José Luiz? É que tá desligado o microfone. Ele ia se tornar um prisioneiro de qualquer maneira, né? Ele ia tornar um prisioneiro, mas ele tá livre, né? No sentido de ele não vai morrer. Ele ali dentro ele pode viver protegido e ele tem direito à vida dele. E se o sacerdote morrer? Se o sacerdote morrer, aí sim ele pode sair daquela cidade e o vingador não pode matar ele, porque se o vingador mata ele, a lei dizia que a família do vingador tinha que morrer. Então, enquanto o sacerdote estiver vivo, ele tinha que ficar lá dentro. O sacerdote morreu, aí ele estava livre para sair de novo e ter a vida dele de novo. E no caso, pastor, se ele tivesse família, não pode constituir a tua família lá dentro? Não, ele teria que ficar solteiro. A família podia ir lá visitar ele, a família podia entrar lá para, enfim, né, ter o contato com ele, mas ele não podia ter outra família, não. E aí é interessante, irmãos. Imagina, eu tô correndo, aí eu entro na cidade. O vingador poderia ficar no portão me xingando, fazendo careta, gritando, me difamando lá fora e fazendo indireta lá fora. Mas eu estaria salvo dentro.
Olha só que interessante, né? A perseguição, ela acaba quando eu entro num lugar que é protegido. A difamação, a palavra contrária, a inveja, o xingamento, a perseguição, ela sempre acaba quando eu e você entramos num lugar de salvação. E aqui eu continuo, né? Mas até quando o fugitivo ficava na cidade? O fugitivo tinha que ficar ali até a morte do sacerdote, e a partir desse momento ele era considerado inocente e estaria livre. Por quê? Só com a morte do sumo sacerdote há o perdão do pecado que foi cometido. Jesus é o nosso sumo sacerdote por excelência. E só na morte dele, eu e você conseguimos perdão dos nossos pecados, tá? Isso aqui faz alusão ao trabalho salvífico da cruz, tá? Enquanto não tinha Jesus, o povo tinha que ir para o tabernáculo fazer sacrifício. Mas agora que nós temos Jesus, a morte do sacerdote, do sumo sacerdote, nos deu o direito a ser livres, tá? Pode perguntar, irmão William. Pastor, então, isso eu entendi. Enquanto o sacerdote estivesse vivo, quem está do lado de fora da cidade não pode encostar nele. Pode difamar, pode falar, pode fofocar, tudo. Porém, não pode encostar nele enquanto o sacerdote está na porta da casa, da cidade. O seu áudio está um pouco abafado. Eu não consegui entender o final. E agora eu não estou te ouvindo nada. Melhorou, Agora sim, Vaz. Meu Deus, sou glória. Agora eu tô te ouvindo, Vaz. Pode dar lugar aí, vai. Pastor, a minha pergunta é a seguinte: isso quer dizer então que enquanto esse fugitivo estivesse dentro da cidade, quem estava perseguindo ele pode difamar, pode falar da vida dele, pode fofocar, mas não pode encostar nele enquanto o sacerdote protege ele na frente da cidade, isso? Exatamente. Enquanto o sacerdote estiver vivo, ele tem que ficar dentro da cidade, mas ele está protegido pelo sacerdote, protegido pelaquela cidade. Entendi. Obrigado. O vingador poderia ficar do lado de fora fazendo ameaça, o vingador podia ficar do lado de fora xingando, difamando, fazendo o que for, mas não podia encostar a mão nele. Amém. Amém? E nós, amém? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, Vaz. E nós aqui, como eu estava falando, meus irmãos, nós somos culpados pelos nossos pecados, mas nós somos livres quando o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo morreu numa cruz do Calvário para nos redimir, né? E nos tornar livres. Jesus, ele risca, lá em Paulo vai dizer isso em Colossenses, Jesus, ele riscou a cédula que era contra nós, Colossenses 2,14. E o nosso sumo sacerdote deu a vida para sermos livres para sempre. O que eu quero dizer com isso? Temos socorro em Cristo, nós temos uma saída, nós temos um escape em Jesus. Há um lugar de refúgio, há um lugar seguro para mim e para você, tá? Vocês precisam pregar sobre isso. E eu nem comecei aqui, tá? Aqui é só a introdução da mensagem sobre a cidade de refúgio, porque agora eu vou falar das cidades, tá? Tem um manto atrás do outro, escrevam sobre isso e, por favor, preguem sobre isso na igreja de vocês. Vocês estão estudando para aprender e também para aplicar na igreja de vocês, tá, meus irmãos? Vamos lá. Como eu disse, haviam 6 cidades de refúgio. 6 locais onde você poderia ir e se refugiar. Qual que é a primeira cidade de refúgio? A primeira cidade de refúgio significa, ela tem o nome de cidade de Quedes, que significa santo ou santuário. Ou seja, a cidade de Quedes é santificação para o impuro. Irmãos, eu estou dando tudo mastigado aqui, é só aplicar. A primeira cidade de refúgio chama-se Quedes e quer dizer santo ou santuário, ou seja, santificação para o impuro. Jesus, ele é santo e santificador daqueles que o chegam até ele. Tem aí as referências bíblicas. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
é a sua santidade, a santidade de Jesus que assegura a salvação eterna. Então, quando vocês forem pregar sobre isso, como que vocês fariam, né? Quando vocês forem comunicar a igreja, irmãos, hoje eu vou falar sobre as 6 cidades de refúgio. Aí vocês fazem a explicação que eu fiz da divisão da terra, sobre os levitas, o que é a cidade de refúgio, como que funcionava a cidade de refúgio, e aí sim vocês entram nessa parte que é a parte principal da mensagem de vocês, que é vocês aplicando cada cidade, vocês fazendo uma aplicação na igreja, tá? E aí, cada cidade aqui, você deixa Deus te usar, tá? Aí você fala, primeira cidade, Quedes, santo ou santuário. Se você é alguém que quer ser livre, quer ali ter a sua liberdade em Cristo, você tem que ser santo, tem que aprender a se santificar, e aqui você vai indo, você vai construindo ali a sua mensagem, tá? Eu vou passar aqui, se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisam, tá? Segunda cidade de refúgio, Siquém. O que significa Siquém? Ombro, tá? Ou seja, lugar para quem está cansado, lugar para o cansado. Jesus, ele é o refúgio para o cansado e para quem está oprimido. Ele é o bom pastor que carrega a ovelha ferida sobre os seus ombros. Vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, tem lugar para quem está cansado. Segunda cidade de refúgio, Siquém. O que significa Siquém? Ombro, né? Lugar para quem está cansado. Ok? Aqui é a segunda cidade que nós temos, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, terceira cidade, Hebrom. O que significa Hebrom? União, lugar de comunhão. Jesus é o refúgio seguro para quem está desamparado. Ele nos reconciliou com Deus, 2 Coríntios 5,18. Então não já somos mais solitários, desamparados, pois habitamos em família. É impossível ter comunhão na vertical sem ter primeiro comunhão na horizontal. Eu estou aqui na cidade de Hebrom, que significa união. Ou seja, para quem está se sentindo sozinho, para quem está se sentindo aí abandonado, tem a cidade de Hebrom, que é a cidade da comunhão, a cidade que você pode encontrar comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Irmãos, está mastigado para vocês pregarem. E se vocês não pregarem, vai ser até pecado. Isso. Brincadeira, irmãos. Brincadeira. Vamos lá, próxima cidade. Quarta cidade se chama Bezer, né? Ou Bezer. O que significa Bezer? Fortaleza ou lugar de refúgio para o fraco. Cristo é o nosso abrigo, Salmo 91, 9. Ele é fortaleza, Salmo 91, versículo 2. E proteção, Salmo 119, 14. Ele é a nossa segurança, nossa esperança. A sua fraqueza não afasta o Senhor Jesus Cristo de você, porque é na sua fraqueza que você é forte. Ou seja, se tem alguém que está se sentindo fraco, venha para a cidade de Bezer, que é fortaleza. Fortaleza. Tá? Bezer significa fortaleza, lugar de refúgio para o fraco. Vamos lá, quinta cidade. Quinta cidade se chama Ramote. O que significa Ramote? Elevação, lugar de refúgio para os humilhados. Olha só, irmãos, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus para que ele vos exalte no tempo certo.
sofremos com ele, mas também seremos glorificados junto com eles. Romanos 8,17. Vocês estão vendo aqui que eu não tiro nada da minha cabeça, tá? Tá aqui todos os versículos bíblicos, tá aqui toda a referência bíblica daquilo que eu estou falando, tá? Então, cidade de refúgio, Ramote, que significa elevação. E a última e a sexta cidade, para vocês fecharem a pregação de vocês, fazerem um apelo e 5.000 almas se converterem, profetizo em nome de Jesus, a cidade de Golã. O que significa Golã? Alegria, lugar de refúgio para quem está triste. A alegria é diferente de felicidade. A felicidade, ela é passageira, ela é efêmera, mas a alegria, ela é permanente. A felicidade, ela depende de circunstância, mas a alegria, ela é independente da circunstância. A Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor, Filipenses 4:4. E a alegria do Senhor é a nossa força, Neemias 8:10. É aqui você encerra, irmãos, a sua pregação, você entrega tudo que Deus mandar, e eu tenho certeza que a igreja vai ser ali alimentada com uma palavra sólida e uma palavra ali edificante. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Essas são as cidades de refúgio. Todos vocês já conheciam, já ouviram falar dessas cidades, tinham conhecimento sobre isso. Isso aqui, irmãos, é algo assim fantástico da parte do Senhor, tá? Tranquilo? Posso avançar aqui, irmãos? Irmãos, vocês estão me ouvindo aí? Posso avançar? Tá tudo certo? Posso... Pastor, Oi? só uma pergunta. Pode avançar, professor. Beleza, beleza. O texto de referência sobre a cidade é Josué 20, isso? Isso, Josué capítulo 20. A irmã André, eu tô com todos os dedos escrevendo. Desculpa, irmã André. É que eu só tô querendo saber se vocês estão me ouvindo, que às vezes vocês não estão me ouvindo e eu tô falando aqui. Mas amém, tá? Pode escrever, eu vou dar um tempinho para vocês escreverem. E é isso mesmo, William. Josué, capítulo 20, tá? Tem ali as cidades de refúgio, né? A gente vai ver isso desde lá do ministério de Moisés, tá bom? Mas ali em Josué 20, tudo que eu expliquei aqui sobre a cidade de refúgio está ali em Josué 20, tá? Então, eu não tirei nada da minha cabeça, não é nada de outros livros, em lugar nenhum, tá tudo em Josué capítulo 20. Do jeito que eu expliquei aqui para vocês, está em Josué capítulo 20, tá? As cidades ali que eu acabei de falar para vocês, aonde que estava no mapa, enfim, tá? Tá tudo bíblico, tá tudo na Bíblia ali em Josué capítulo 20, tá? Show de bola, vou continuar então, meus irmãos. O pastor Jacques levantou a mão? Não, acho que não. Acho que eu tô vendo coisa aqui. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Tô com os dedos a meio escrevendo tudo. Amém, irmã André. Vamos lá, continuando aqui. Os eventos finais do livro de Josué. Então, eu já estou no capítulo 20, né? Capítulo 24 acaba Josué. Josué, em seus últimos dias, conclamou o povo a obedecer os mandamentos do Senhor e alertou acerca dos perigos da desobediência, né? Até coloco aqui, ler Josué 23, de 6 a 8. Josué vai fazer aquele famoso momento onde ele chama todo o povo e fala, olha, conquistei o que tinha que conquistar, né? Coloquei vocês dentro da terra, vejam qual Deus vocês vão adorar, o Deus que nos trouxe até aqui ou os deuses aí dos cananeus. Aí ele vai dizer, porém eu e minha casa nós serviremos ao Senhor, né? Josué já no final da sua vida, ele vai reiterar, né, todas as conquistas que foram alcançadas mediante o braço forte do Senhor, de Yahvé, e ele já vai determinar. O que Josué vai determinar? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas isso aqui é interessante, Josué está no final da vida dele.
Como que ele fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor, sendo que ele está para morrer? Como que Josué sabe que seus filhos, a sua família, vai continuar o legado dele? Justamente porque Josué sabe como ele ensinou a família dele, tá? Então, Josué, ele ensinou a sua família, ele estruturou a sua família, ele tinha tanta certeza que a sua família, mesmo após a morte, ia continuar nos caminhos do Senhor, que ele libera essa frase, também profetizando sobre a vida dele. Eu estou indo, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí Josué morre, tá? Josué morre, todos ali já tinham a sua terra, já estavam separados na terra, já tinha cidades de refúgio, já tinha tudo ali pronto e organizado. E aí nós entramos, então, irmãos, no livro de Juízes, tá? O que vai acontecer após a morte de Josué? Mas antes de entrar, alguém tem alguma dúvida sobre a história de Josué? Alguém tem alguma dúvida sobre como foi a conquista? Na semana passada a gente viu a conquista de Jericó, a conquista da cidade de Ai, as outras conquistas dele ali. Alguém tem ainda alguma dúvida sobre Josué? Porque a partir daqui a gente vai virar a página e a gente só vai ver livro de Juízes, tá? Eu vou dar aqui, nesta aula, um plano de fundo sobre o livro de Juízes e vocês vão falar sobre os Juízes na semana que vem, tá? Então, a nossa aula hoje ela vai ser até uma aula um pouco curta, justamente porque quem vai falar dos Juízes são vocês na próxima semana, tá? Então, alguém tem alguma dúvida de Josué? Pastor, Oi. a gente estava comentando agora aí sobre o Josué, quando ele fala sobre a própria família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sim. O contexto ali, me tira essa dúvida, o contexto ali, ele fala isso porque muitos das cidades ali onde ele estava, quando ele reuniu todo mundo, muitos já tinham outros deuses nas suas casas, né? Sim. Já estava já meio desequilibrado ali a fé deles. Exatamente. O contexto é justamente esse. Por Josué não ter expulsado o povo da terra, que deveria ter expulsado, ficou alguns povos pagãos lá dentro. E aí esses povos pagãos já estavam influenciando as outras tribos ali a adorar outros deuses. Aí por isso que Josué vai dar essa chamada aí. Entendeu? Eu vou abrir aqui, ó, o texto. Deixa eu abrir aqui Josué capítulo 23. A gente tem 15 minutinhos antes do intervalo. Em meu coração não se envergonha. Ó, abri aqui Josué, ok. Ok, deixa eu ver. Josué no capítulo 23, ele vai reunir todo o povo, né, visto que ele colocou já o povo na terra e ele já está velho, né, entrando ali em dias já do final do tempo dele. Ele chama todo Israel, os anciões, a cabeça de cada tribo ali, os seus oficiais, e ele vai dizendo, ó, eu já sou velho, entrando em dias, e ele vai falar ali das coisas e as maravilhas que o Senhor fez, né? Que Deus tem pelejado por Israel, que não era para Israel parar. Ele fala que ele repartiu ali por sorte as heranças, né? Das tribos ali, estas nações que restam. Olha só, no versículo 4. Vede que repartir por sorte em herança suas tribos, estas nações que restam, bem como as nações que têm destruído desde o Jordão até o grande mar, o pôr do sol. Ou seja, ficou nações ali que restaram para que o povo pudesse conquistar. Né? Mas é aquilo que eu falei para vocês na aula passada. Josué parou de avançar, o povo também parou. Né? E aí ela fala, no versículo 5, a Josué fala, e o Senhor vosso Deus as impelirá e as expelirá diante de vós, e vós possuireis a terra, como tem a haver prometido. Versículo 6, esforçai-vos, pois, muito para guardar e fazer tudo que está escrito no livro dessa lei, e não vos apartei nem da direita e nem da esquerda. Né?
Ó o versículo 7. Para que não entreis no meio dessas nações que ainda ficam convosco, e os seus nomes de seus deuses façam menção, não jure por eles, não sirvas e nem inclines, mas o Senhor vosso Deus vos apegueis até o dia de hoje. Então, Josué, irmãos, ele de forma didática, ele vai ali explicando para o povo, ó, não para aqui, avancem, continue expulsando o povo ali, não deixe que isso fique parado aqui, tá? E aí ele vai falando isso, até que ele diz ali que eu e minha casa serviremos ao Senhor, tá? E aí ele vai dar diretrizes, né? Ó, se vocês se afastarem do Senhor, ele vai afastar de vocês. Ele vai permitir que os inimigos venham em cima de vocês. E assim, Josué, ele termina, da mesma forma que Moisés terminou ali o seu legado, avisando o povo, né? Moisés escreveu um livro, irmãos. O livro de Deuteronômio é só de Josué, lembrando o povo de que eles poderiam fazer, não fazer, enfim, né? Josué vai fazer a mesma coisa. Ele vai lembrar o povo de tudo que Deus fez e vai dar o direcionamento, tá? Então, só dando um catadão aqui do capítulo 23 aí do livro de Josué. E aí a gente entra no período dos juízes, que aí Josué, ele morre e Deus não vai levantar mais nenhum outro líder. Por que Deus não vai levantar nenhum outro líder? Justamente porque o povo já está na terra, né? Deus já entregou a lei, Deus já disse o que tinha que fazer e como que eles poderiam ali alcançar vitória e ter ali sucesso nas colheitas, sucesso em tudo que eles fizessem. Então, Deus já entregou tudo, era só o povo seguir aquilo que Deus mandou. Mas daí a gente sabe, o povo é cabeçudo. O povo não vai seguir aquilo que Deus colocou e os problemas vão começarem aí a acontecer sobre Israel. Irmãos, eu vou fazer o seguinte, se eu avançar aqui, eu não vou conseguir terminar, e por mais que seja curto, né, eu não vou conseguir terminar ali antes dos 10 minutos que eu tenho aqui da nossa chamada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou já puxar o nosso intervalo, hoje a nossa aula vai acabar mais cedo, eu já vou puxar o intervalo aqui, dar uns 15 minutos aí para vocês tomarem uma água, ir no banheiro, pegar uma pipoca ali para nós continuar, e aí, voltando, eu explico qual é o cenário do livro de Juízes, e aí a gente encerra a nossa aula, porque semana que vem quem vai falar dos juízes são vocês, né? Então, como que vai funcionar isso? Vou aproveitar esses 10 minutos. Eu vou sortear um juiz para cada um de vocês. Ó, a gente tem 12 pessoas aqui, um juiz para cada um. E como que a gente vai fazer, tá? Vocês vão ter, na aula que vem, que trazer, né? Então, eu vou começar lá, eu vou fazer o sorteio, aí eu vou começar com o primeiro juiz, que é Otiniel. Então, eu vou, por exemplo, vamos supor que o Otiniel caiu para o Anderson. O Anderson, ele vai poder apresentar, né? Ele pode montar uma apresentação, ele pode abrir a câmera dele, ele pode usar ali o recurso que ele quiser, e ele vai trazer para nós. Quando que esse juiz, né, Otiniel, ele exerceu o seu ministério. Então, quando? Foi no início do período do juiz? Foi no meio? Foi no fim? Né? Ele vai trazer o ano ali certinho. Ele vai trazer o resumo da história desse juiz, né? Então, qual que é a história dele? Otiniel fez isso, aquilo outro, tal. Ele foi usado por Deus nisso. Ele fez essa guerra. Ele vai trazer um resumo. Ele vai trazer, se tiver, tá, uma curiosidade sobre esse juiz. E ele vai trazer uma aplicação prática sobre esse juiz, né? O que eu posso tirar de lição da história desse juiz? Os irmãos que já estão comigo há um bom tempo, os irmãos sabem que eu sou alguém de prática, né? Eu gosto de colocar vocês em prática para escrever sermão, para escrever pregação, para fazer apresentação, fazer seminário, enfim. Então, eu estou colocando vocês para fazer prática, né? Eu já levei meus alunos numa sinagoga judaica, já levei meus alunos em São Paulo para ver lá o tabernáculo, vou levar os meus alunos agora em
em Campinas, né, no Museu de Arqueologia Bíblica. Então, eu gosto da prática da situação. Já trouxe terraplanista, né, para conversar com vocês, o Marcão ali para conversar com vocês. Eu gosto disso, né? Então, vai ser uma grande oportunidade de vocês testarem ali o desenvolvimento de vocês, tá? Então, vai pegar o juiz de vocês, tem juiz ali que eu tenho certeza que vocês viram no grupo, vocês nunca ouviram falar. Então, é um momento de vocês estudarem esses juízes, tá? Eu vou fazer o sorteio depois do intervalo, eu faço aqui na frente de vocês aqui o sorteio, e semana que vem vocês têm de 5 a 10 minutos para fazer a apresentação, tá? Então, quem vai falar sobre os juízes vão ser vocês. Então, semana que vem, por exemplo, o Otinel vai ser o primeiro, e o Otinel é o Wenderson, é ele que vai abrir a aula. Ele vai falar, olha, meu juiz é esse, ele fez isso, aquilo, se ele quiser mostrar a imagem, ele pode mostrar, se quiser mostrar vídeo, pode mostrar, e assim a gente vai seguindo os juízes. Amém? Alguém tem alguma dúvida sobre a apresentação semana que vem? Vai dar uma furada. Vai dar uma furada, né? Anderson? Eu não entendi. Acho que o microfone estava aberto aí, Vaso. Abriu o negócio aqui sozinho. Aqui. Sei, Vaso, sei. Tá falando com meu cunhado. Irmãos, alguém tem alguma dúvida sobre a apresentação? Por quê? Sobre o livro de Juízes, é vocês quem vão fazer. Na outra aula, eu já vou vir no próximo livro, que é o livro de Ruth. Então, eu já vou vir na outra aula, eu já vou vir falar sobre Ruth e já vou vir falar sobre 1 Samuel, tá? Então, as aulas aí eu tenho que correr com vocês para a gente não atrasar, tá bom? Pode falar, irmão Luiz. Ô, pastor, mas aí o senhor vai colocar lá no grupo lá o que tem que falar sobre os juízes, é isso? Isso, eu fiz um resumo aqui, mas eu vou mandar lá no grupo certinho o que cada um vai ter que fazer. Ah, legal. Beleza então, pastor. Aí fica fácil. Tá bom? Dá uma pesquisada. Fique em paz. No livro de vocês também traz informações aí sobre os juízes, tá? Amém. Deus abençoe. Amém. Então, recapitulando, a gente já falou sobre Josué, e todo o livro de Josué, e agora a gente entra no período dos juízes. Pastor, o que é o período dos juízes? Período pós aí acesso à terra prometida, tá? O livro de Juízes, ele abrange aproximadamente, irmãos, 300 anos a partir dali do Êxodo, tá? Então, depois da saída do povo do Egito, chegando ali após, né, as guerras de Josué, são 300 anos do período dos juízes. E é um tempo marcado por guerras também. Josué coloca o povo dentro da terra de Canaã e a ordem era para que eles tirassem todo o povo que ficou ali de Canaã, né, daquela terra. Essa é a ordem de Deus. E aí, a visão tradicional aponta que Samuel tendo sido ali o escritor do livro, né? Haja vista que, além de escrever, ele dedicava-se ao trabalho da educação. Só que a gente vai ver que Samuel foi o último juiz. Então, não teria como ali ser ali o Samuel escrevendo desde o início, né? E alguns outros registros encontrados no próprio livro sugerem o entendimento que o escritor viveu nos tempos iniciais da monarquia, né? Então, como que a gente pode entender aqui? Que Samuel, ele sabia do que havia acontecido na época dos juízes e ele escreveu o livro de Juízes. Não que necessariamente ele estivesse desde o início do livro, tá bom? Então, o principal nome aí como escritor do livro de Juízes é Samuel. Qual que é o cenário do livro dos Juízes? O cenário do livro de Juízes é: bastou morrer ali Josué com a sua forte liderança e claras convicções, sendo demonstradas ali nas instruções, né, que ele deixa ao povo e também mediante a decisão de servir ao Senhor e a sua casa. Então, bastou ele morrer para que a fragilidade dominasse a nação. Então, a nação ela ficou frágil. Então, logo, essa nação
eles fizeram ali alianças com os povos vizinhos, o que desagradara fortemente o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, Josué, ele foi categórico lá em Josué capítulo 23 e 24, dizendo, olha, não permita que o povo estrangeiro fique no meio de vocês, expulsa, extermina todo mundo. E aí, o povo não tinha uma liderança forte como Josué, eles permitem que esses povos ficassem ali no meio do povo, e com isso desagradando a Deus e tendo fortes problemas. Eles vão fazer aliança com esses povos, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, irmãos, porque quando você não continua tolerando o que Deus mandou para você cortar a relação, você acaba trazendo opressão para sua vida, né? Josué, ele foi bem claro, corte a relação com esses povos, extermina todo mundo. Eles não fizeram isso, o que vai acarretar na vida deles? Opressão. Quando você não corta ali a relação com quem Deus mandou você cortar, você acaba trazendo opressão para sua vida. Não queira dar de bonzinho, né? Você sabe o que realmente você tem que fazer. E o povo se desviou tanto que aconteceram duas coisas simultâneas, né, durante esse desvio do povo. Primeiro, a revogação da aliança. Deus tinha uma aliança com Israel. E toda aliança, irmãos, ela requer fidelidade. E Israel quebra a aliança e o anjo do Senhor advertiu que não seria mais com eles. Irmãos, olha o nível que chegou. E eu estou no capítulo 2 de Juízes. Eu estou no início do livro, com Josué acabado ali de falecer, e o anjo do Senhor. Que anjo que é esse? Lembra que Deus prometeu que o anjo acompanharia Israel por toda a jornada? Lá no livro de Números, Deus disse que o anjo acompanharia Israel por toda a jornada. E esse anjo do Senhor que protegia Israel, que guardava Israel, Deus advertiu que, por conta da infidelidade, esse anjo não estaria mais com ele. Olha só, a primeira prerrogativa aí, a revogação da aliança. Então, quando somos infiéis, Deus ele permanece fiel, mas não conseguimos mais conquistar nada. A sua fidelidade é a chave para a sua conquista. A partir do momento que Deus falou, não sou mais como vocês, o povo parou de avançar, o povo parou de conquistar. Israel só vai conquistar novas terras com Davi, lá na frente, irmãos, lá na frente. Ou seja, o segredo para nós conquistarmos qualquer coisa na nossa vida é a fidelidade ao Senhor, a obediência ao Senhor. Temos que ser obedientes, temos que ser fiéis a Deus. Então, primeira coisa, revogação da aliança. E daí em diante, irmãos, Israel vai entrar num ciclo vicioso, tá? Sempre que vocês forem pregar sobre qualquer juiz de Israel, vocês têm que fazer esse plano de fundo que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Vocês têm que falar ali da morte de Josué, vocês têm que falar ali sobre que o povo fez aliança com quem não deveria, que o povo quebrou ali a aliança com Deus, e sobre esse ciclo vicioso. Professor, que ciclo vicioso é esse, né? Sem fidelidade e a presença de Deus, nós entramos em ciclos intermináveis em nossa vida. Vou repetir. Sem a fidelidade e a presença de Deus, nós entramos em ciclos intermináveis na nossa vida. A apostasia foi tão grande que chegou em um clímax. Olha só. Irmãos, alguém sabe me dizer aí o que significa apostasia? Alguém aqui sabe me dizer o que significa apostasia? Abandono da fé, pastor? Perfeito, irmão William. Abandono da fé, tá? Alguém, por exemplo, se eu falar assim, o irmão ele é apóstata, o que isso significa? Ele abandonou a fé, né? A apostasia tomada a nossa vida, ou seja, a gente está abandonando a nossa fé. Alguém ergueu a mão? Alguém quer perguntar? Não? Beleza. Então, irmãos, a apostasia, o abandono da fé foi tão grande. Olha o que está escrito em Juízes 17:6. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Olha o perigo, irmãos.
Olha o perigo da apostasia. Cada um fazia o que bem parecia ser certo. Se para mim é certo eu matar o meu irmão, eu vou lá e mato. Se para mim é certo ir lá e roubar ali o irmão, eu roubo. Se para mim é certo ir lá e idolatrar um Deus, eu idolatro. Cada um fazia o que queria em Israel. Mas calma, Deus não entregou a lei para Moisés, Deus não entregou ali a lei para o povo, Josué não leu a lei para o povo, Josué não entregou essa lei para o povo, sim. Só que a escolha de seguir ou não a lei sempre vai estar sobre o indivíduo. Por mais que eu ore, por mais que eu fale sobre a palavra, por mais que eu pregue sobre a palavra, por mais que eu evangelize, por mais que eu fale sobre a palavra para alguém, a decisão final sempre vai ser para essa pessoa. E Israel estava tão longe de Deus que cada um fazia o que parecia certo. Olha o perigo, irmãos. Olha o perigo, tá? Cada um fazia o que dava na cabeça, e com isso Israel foi perdendo as forças. E aí, qual que é o problema disso? Eles achavam que a solução disso seria ter um rei. Você vai ver que em todo o livro de Juízes, eles sempre estavam procurando ter um rei. Eles queriam fazer Gideão rei, eles queriam fazer Jefité rei, eles queriam fazer ali Jair rei. Eles sempre estavam querendo buscar o rei. Por que eles estavam sempre querendo buscar o rei? Porque era isso que eles tinham de parâmetro na cabeça. Quando eles olhavam os povos vizinhos, eles viam que os povos vizinhos tinham um rei sentado no trono, onde eles viam o rei, onde eles falavam com o rei, onde eles poderiam ter ali um momento com o rei. E o rei de Israel é Deus Todo-Poderoso, não tem trono, não tem... você não consegue ver, mas ele é real, ele é poderoso, né? Então, essa era a dificuldade do povo. Eles queriam um rei, eles queriam alguém, né? Enquanto nos dias de hoje, né, tem achado que a solução está no pastor, está no líder, está na igreja, está no líder dos varão, está no líder das irmãs. Ah, não, a solução da minha vida está ali naquele homem. Aquele homem vai resolver o meu problema, aquele homem vai trazer a cura, né? A solução do meu problema tá no governo. É engraçado, né? A solução do problema tá em todo mundo, mesmo na pessoa, né? A solução, irmão, tá em parar de pecar, em parar de se afastar do Senhor. A solução do problema é parar de pecar, tá? É isso que Israel deveria fazer. Mas daí Israel entrou num ciclo. E esse ciclo que eu vou dizer para vocês aqui, ele vai se estender em todo o período dos Juízes. Que ciclo que é esse? Primeiro, o pecado, a rebelião, o abandono das práticas estabelecidas pelo Senhor. Então, o povo ia e pecava. Cada um fazia o que queria e eles idolatravam, eles roubavam, eles matavam, eles faziam tudo que Deus falou para não fazer. Ou seja, o primeiro estágio do ciclo ali é o pecado, né? É o afastamento do Senhor. Segundo passo, a opressão através dos povos estrangeiros. Então, como o povo estava fazendo aquilo que Deus falou para eles não fazer, Deus permitia que os inimigos entrassem na terra e atacasse o povo, vencesse o povo, escravizasse o povo, cobrasse ali impostos do povo. Então vinha a opressão. Por que vinha a opressão? Deus foi bem categórico lá em Deuteronômio 28. Se vocês permanecer na minha presença, obedecer, vocês vão plantar, vocês vão colher, os inimigos vão ser afastados de vocês, tudo mais. Mas se vocês não obedecerem à lei, os inimigos vão vir até vocês, vocês vão plantar, os inimigos vão roubar. Deus foi muito categórico quando entregou a lei. E aí tinha esse ciclo. Vinha o pecado, o povo pecava contra Deus, vinha a opressão, e aí o que acontecia quando vinha a opressão? O povo clamava, né? Vinha o clamor de socorro do povo, que o povo via que os estrangeiros estavam vindo, o povo clamava ao Senhor. E aí Deus, que é rico em misericórdia, Deus intervindo na história, levantando um libertador para salvar o povo. Então esse é o ciclo, irmãos, que vai perdurar todo o livro de Juízes. O povo peca contra Deus, Deus permite que venha a opressão vem sobre o povo de Israel clama por socorro a Deus,
e Deus levanta um libertador. O que esse libertador fazia? Ele tirava o povo da opressão. Ele vinha e tirava o povo da opressão, tá? Tá vendo que eu estou construindo aqui todo o cenário para vocês falarem desses juízes semana que vem, tá? Então, durante todos os 300 anos aí, o povo pecava, Deus mandava opressão, o povo clamava por socorro, Deus levantava o libertador. Aí o que acontecia? O povo voltava de novo a pecar, aí Deus mandava a opressão, o povo clamava por misericórdia, Deus levantava um libertador. Aí o que acontecia depois do libertador? Voltava de novo o povo a pecar, e assim era um ciclo, tá? Era um ciclo. Um ciclo, irmão, de 300 anos. Deus levantou 14 juízes. 14 juízes foram levantados por Deus para libertar o povo. 300 anos o povo vivendo nessa ladainha, tá? Vivendo nesse peca, é oprimido, clama a Deus e Deus levanta um libertador, tá? Toda vez que vocês forem pregar sobre qualquer história que está no livro de Juízes, vocês têm que falar sobre isso aqui, tá? Isso aqui é o cenário que o povo ali do tempo de Juízes tinha. O problema é que tem pessoas que não conseguem ficar firme em Deus sem uma prova, sem um aperto, sem uma luta. Só consegue se firmar na igreja se as coisas estiverem indo mal. É que nem o povo de Israel, né? Tem pessoas que Deus não pode abençoar, senão é porque elas não são maduras para receber. Olha só que forte isso aqui. Tem pessoas que não querem mudar. Elas só querem a bênção, mas continuar na mesma vida. Esse é o perigo do ciclo do pecado de Juízes. Pode perguntar, irmão Luiz. Hein, pastor, esse ciclo aí de juízes aí mostra bem a infinita misericórdia de Deus, né? Infinita misericórdia, com certeza. E vou além, ô irmão Luiz, tem muito nas igrejas hoje vivendo nesse ciclo, viu? É verdade. Vivendo nesse ciclo. Vem para a igreja, aí recebe a bênção ali, aí recebeu a bênção, entra no pecado de novo, aí Deus tem que mandar uma prova de novo, aí depois que Deus manda uma prova, vem para a igreja, pede socorro, aí alcança a misericórdia, alcança a bênção do Senhor, e depois entra no mesmo ciclo de novo, né? São os famosos crentes turistas, né? De 6 em 6 meses ele aparece. E de um povo conquistador, um povo inabalável, Israel se torna um povo frágil e um povo instável. De um povo que abriu o Mar Vermelho, que fez chover pão no deserto, que fez aí a água sair da rocha, que fez a terra se abrir, que fez muralhas caírem, que fez chuva de pedra, que parou o sol, que parou a lua. De um povo extraordinário, agora é um povo frágil e instável. Quem só faz porque o líder está mandando, quando não tiver mais o líder, as coisas afundam. Ovelha, crente que é acostumado a só orar porque o pastor manda, acostumado a só jejuar porque o pastor manda, quando não tiver mais a figura do pastor, é um crente bebê, né? Um crente bebezinho. E tudo tem que mandar fazer. Tudo tem que estar ali no pé, né? Irmão, larga a mão disso, tá? Israel não conseguia caminhar somente confiando no Senhor. Eles queriam uma babá para guiá-los, né? A síndrome do monte, Deus querendo se revelar e o povo correndo para se esconder. Então, a gente vai ver que o tempo dos juízes é um tempo onde o povo se afasta da presença de Deus, tá? E aí Deus vai levantando os libertadores ou os juízes para trazer o povo ali, libertar o povo e trazer o povo para próximo do Senhor. E aí a gente entra, irmãos, na parte dos juízes em si. Então, a definição ou a ideia de juiz é que esse período histórico, ou tanto obscuro, haja vista que não se fala em unção, ou eleição, ou sequer função, esses juízes, eles não são pessoas ali que iriam levar o povo a adorar a Deus. Ou eles não eram ali ungidos a juízes. O povo, ele pecou, fez as coisas ali erradas. Deus mandou ali o inimigo.
e aí o povo orou pedindo a libertação, Deus somente levantava alguém, levantou ali Sansão, e libertava, através de Sansão, libertava Israel daquele povo. Só que, por exemplo, você não vai ver Sansão ensinando o povo a cultuar a Deus, você não vai ver Sansão trazendo o povo para mais perto de Deus no quesito espiritual. Os juízes, eles eram pessoas que eles tinham uma só missão, né? Libertar o povo, seja na guerra, seja na influência, seja ali fazendo algo que Deus mandou eles fazerem. Então, não há nenhuma referência ou ligação às práticas religiosas. Não há ênfase na mensagem voltada a Deus de Israel, né? Embora eles tenham agido no nome do Senhor e com fé, né, na palavra do Senhor, eles não eram ali pessoas que iriam ser líder do povo, né? Eles foram levantados só para libertar o povo naquele momento, naquela hora da história, tá? E eles são chamados de juízes. Então, por mais que os juízes livrassem o povo da aflição, eles não traziam o povo para o arrependimento, tá? Eles libertavam o povo do inimigo. Então, não adianta você querer libertar alguém se você não leva essa pessoa para o arrependimento. Não é mudar de vida, mas é ter uma vida transformada. Você tem que orar para que as pessoas enxerguem e se arrependam dos seus pecados e não somente peçam desculpas a Deus e voltam a cometer os seus delitos, tá? Então, o que a gente tem que buscar sempre no evangelismo, por exemplo, é que a pessoa se arrependa dos seus pecados, tá? Só assim a gente consegue a libertação. Então, a gente tem ali a época dos juízes, né? Eu não vou entrar mais a fundo aqui, porque é vocês que vão falar sobre esses juízes. São 14 juízes: Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté, Sansão, Eli, Samuel, Sangar, Tola, Jair, Ebizan, Elon e Abadom. Garanto que muitos de vocês não ouviram alguns nomes aí, né? E aí, ó, a partir de agora, Deus vai começar a levantar esses juízes, que é o que vocês vão apresentar na semana que vem, ó. Essa é a ordem desses juízes: Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibizan, Elon, Abadom, Sansão, Eli e Samuel. Tá? Semana que vem vocês vão apresentar cada um desses juízes para a gente entender o que aconteceu ali com eles. E eu vou falar ali sobre o final do livro de Juízes para entrar com vocês no livro de Ruth. Tá bom, meus irmãos? Então, eu vou parar aqui a nossa aula, tá? Porque daí semana que vem eu já entro aqui, ó. Depois da apresentação de vocês, eu já entro aqui em Ruth, o livro de Ruth, tá? Depois do livro de Ruth, a gente já entra lá em 1 Samuel. E aí a gente vai até o livro dos reis, tá bom? Pode perguntar aí, irmão Zé Luiz. Pode perguntar, meu irmão. Eu acho que eu estiquei a mão aqui sem querer, pastor. Não, tá. Não vou perguntar, não. Amém. Mas alguém tem alguma dúvida? Então, beleza, meus irmãos. Eu vou fazer agora, então, o sorteio aqui da nossa aula. Pastor, Oi, pode perguntar. acho que uma irmã mandou uma pergunta aí, perguntando quanto tempo é por apresentação. Boa! Não chegou aqui para mim, não. O Anderson. A gente vai ter quanto tempo de minutos de apresentação? Eu sei ali de 5 a 10 minutos, tá? É algo bem curto. Justamente porque a época dos juízes aqui foi uma época bem rápida aí, tá bom? Eu só vou encerrar a nossa gravação aqui. Eu só vou encerrar aqui, meus irmãos.